Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Record Entrevista, o nosso encontro nas tardes de sábado, né? Como é gostoso contar com a sua companhia aí do outro lado. Meu amigo Nelson Júnior vai descansar agora e a gente segue por aqui com o Record Entrevista para falar hoje da nossa voz, isso mesmo, seja ela para usar no trabalho, no nosso dia a dia. Como cuidar desse bem tão precioso? E é por isso que eu recebo em nosso estúdio a Vanessa Pedrosa, ela que é fonoaudióloga e cuida da saúde vocal de todos nós aqui da Record. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Mara. Estou muito feliz de estar aqui e ainda mais podendo falar de um assunto que é tão bom para nós, né? Que é a nossa voz. E a voz a gente usa profissionalmente aqui, que como eu disse, você cuida de todos nós, e também no nosso dia a dia. Vanessa, fala um pouquinho, por favor, da importância da nossa voz no dia a dia. Mara, a voz, ela é resultado da nossa vida, ela é resultado da nossa história de vida e ela mostra não só a história da nossa vida, né, de tudo que a gente já experienciou, mas ela também mostra a nossa saúde. Quando você tem algum problema de saúde, é bem provável que a sua voz vai manifestar. Então, se você está fraco, aparece na voz. Se você está com um problema emocional, aparece na voz. E ela é a sua relação com a vida, com as pessoas. É por meio dela que você se relaciona com o mundo. E é justamente por isso que a gente tem que cuidar dela. Porque a gente só percebe o momento que ela falta e percebe a importância dela quando ela falta. Na hora que você acordou gripado, com uma rouquidão, aí você vai sentir o tanto que ela é importante. Porque enquanto ela está ali funcionando numa boa, você não vai sentir essa falta, né? Mas ficou rouco, aí você não consegue trabalhar, você não consegue falar ao telefone, não consegue dizer o que sente, o que precisa, e aí os problemas vão se acumulando. Bom, nós falamos aqui, nós profissionais trabalhamos com a voz para a parte de apresentação de tudo que a gente faz aqui na TV. Mas você aí de casa, por exemplo, uma profissão, você é vendedor de uma loja de roupas, você trabalha com a sua voz. Tô certa? Porque ela faz parte do trabalho no dia a dia para ele se comunicar quando o cliente chega na loja, né? E até o tom da nossa voz diz o nosso emocional também? Diz. É o tom de voz que chega junto com você que vai mostrar a sua emoção. Então, se você está na loja, você vai receber o seu cliente e diz: "Olá, tudo bem?", tem algo errado. Agora, se você diz: "Oi, tudo bem? Seja bem-vinda", é a voz que está mostrando essa receptividade, assim como o afastamento, a negatividade, é ela que vai mostrar. E uma voz saudável consegue mostrar todas as emoções, que é extremamente importante para nós. Então, vozes saudáveis permitem que você consiga se expressar mais facilmente. Se você tem uma voz, por exemplo, muito rouca, aonde você não consegue expressar, tá vendo? Ela não vai nem para cima do olá, tudo bem? E nem para baixo do não chega perto. E nós precisamos de todas essas características para a comunicação. Então, imagina, não só um vendedor, mas uma professora, um jornalista, uma jornalista, um fonoaudiólogo, um advogado, um pastor, um padre, todo mundo precisa da voz. Uma mãe, já pensou a mãe em casa falando 10 vezes para a criança: vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Quando eu tive a minha primeira filha, eu senti na pele, porque eu falava tanto com ela, ela era tão pequenininha que eu comecei a perder a voz. Então, estou contando uma história minha, mas é algo muito comum. Né? A gente pode perder a voz por uma alteração de saúde ou pelo uso. Então, uso ou mau uso vocal. Fala demais, grita demais. Isso tudo também prejudica a voz. Como você falou sobre filhos, né, gravidez, muita gente fala, por exemplo, a criança ela já reconhece a mãe e o pai pela voz, quando eles conversam muito com a criança dentro do ventre da mãe. E com certeza é esse tom de voz, esse apego que a criança já vem ao mundo reconhecendo. Alguns estudos mostram que a criança, já no ventre materno, o bebê consegue identificar a voz da mãe, principalmente,
identificar, já processar os primeiros sinais do idioma. Então, os primeiros sinais da língua já se processam dentro do útero e as emoções. Então, o bebê, ainda dentro do útero, ele consegue identificar, inclusive pelos sons que ele vivencia ali, as situações positivas ou negativas que a mãe vivencia. Então, as situações de violência ou de amor, ele já identifica principalmente por meio do som, além das questões hormonais que ela lidera, que ela vivencia. Mas o som é algo importantíssimo nesse desenvolvimento. Bom, nós vamos falar muito mais dos cuidados com a voz, mas no segundo bloco. Mas agora a gente quer conhecer um pouquinho dessa profissional, a Vanessa, que ela veio de São Paulo para cuidar da nossa voz aqui em Rio Preto, mas você atende a todos no Brasil inteiro. Quantos anos de profissão e o porquê você se interessou por essa profissão de cuidar da voz? Que bom ter essa oportunidade de contar a minha história. Eu entrei para a fonoaudiologia decididíssima que eu queria fazer fono. Então, isso foi lá pelos idos de 1995, quando eu entrei na faculdade. E eu entrei porque eu vi minha mãe tratando um problema de voz. Eu estive com ela dentro do consultório de fonoaudiologia várias vezes e eu falei, eu quero fazer isso, é muito legal. E eu entrei sabendo que eu faria a especialização na área de voz. Então, e a fonoaudiologia é uma profissão que, assim como a medicina, ela tem muitas especialidades. Ah, sim. Você tem a área da linguagem, a área que trabalha com audição. Nós temos muitas áreas que trabalham com deglutição e eu escolhi a voz. E aí eu entrei na faculdade para fazer a fono e fazer a especialização em voz. Quando eu terminei a faculdade em 2000, eu vim morar em São Paulo, eu vim fazer especialização aqui. E queria trabalhar com comunicação profissional, porque na área da voz ainda tem essa super especialidade que é a comunicação profissional. Você morava em qual estado? Eu sou de Goiânia. De Goiânia. Então eu vim para São Paulo para fazer especialização, aí eu fiz mestrado, doutorado aqui, fiz 2 especializações e fiquei porque eu amo essa terra. E aprendi muito. Então, o meu doutorado foi na área da voz, trabalhando, e eu fui o primeiro ensaio clínico que testou um método de tratamento para a voz do Brasil nessa época. Então, foi algo muito especializado, específico, ganhou um prêmio na área como melhor trabalho aqui no Brasil. Então, eu vim apaixonada por isso, sabendo que eu queria contribuir com o meu conhecimento para todos os profissionais da voz. E aí, em algum momento, eu fui trabalhar na Record. Já tenho 19 anos de fonoaudióloga da Record. 19 anos, que maravilha, 19 anos. gente. E é diferente você cuidar do profissional que trabalha somente com a voz? Porque nós vivemos da nossa voz. Claro que tem a nossa aparência aqui no vídeo, mas se eu não me comunicar através da voz, através do olhar, eu não chego no nosso telespectador. Tem uma diferença de trabalhar com o público que não é da TV e você trabalhar com o público que você está há 19 anos aqui. Eu aprendi muito com a TV. Então, muito dessa comunicação super especializada, essa beleza que é a comunicação da TV, porque o profissional da TV é aquele profissional que ele estudou muito e ele entende muito como comunicar com o público. E eu fui aprendendo com vocês. Então, é uma troca. Olha só. Vocês me ensinaram um tantão. E aí, depois eu pude levar esse conhecimento para várias outras áreas. Então, hoje eu trabalho muito com executivos, profissionais que lidam com negociação, com venda, com liderança, mas muito do que eu trabalho com eles, eu pude primeiro exercitar e testar e aprender com vocês. Porque essa comunicação aqui, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser direta, ela tem que emocionar. Ela tem que entregar o melhor da gente, né, e o melhor da informação. E aí a gente pode levar isso para os outros profissionais. A gente costuma dizer que a TV, ela tem uma magia. Por mais que a gente ande junto, caminhamos juntos com a internet, que claro, tudo ajuda, é informação rápida, essa parceria com a internet que a gente leva, mas a TV tem a sua magia especial, como o rádio antigamente, que tinha aquela magia que a gente não conhecia, os locutores, eu já fui locutora também, então as pessoas imaginavam como seria essa pessoa. Hoje, com a internet, a gente conhece a maioria dos profissionais de rádio. E a TV, ela tem essa magia e essa magia encanta a todos ainda, né? Sim.
A TV ensinou muito a internet. Quando a internet começou com essa linguagem muito mais conversada, muito mais coloquial, a TV veio e também trocou muita informação. Então, nós evoluímos dentro da TV em termos de comunicação, mas a TV mostra aquilo que é de qualidade, que é Sim. como você conversa com as pessoas, como você entende a necessidade do outro em termos de compreensão e atenção, e o que é padrão ouro de comunicação. Qual que é o padrão ouro nosso? Como é que a gente fala melhor? A gente precisa articular bem as palavras, precisa ter uma voz que seja saudável, uma voz que entrega emoção, que conecta, Sim. mas também uma troca de entendimento. Eu entendo o público, eu estou próximo dele, eu entendo, eu sou uma voz do meu público, né? A Record é muito voz do público. E é justamente essa troca que faz com que a gente leve para o mundo essa qualidade de comunicação melhor, mais adequada e mais humana. E o que é muito legal quando a gente encontra as pessoas na rua e a pessoa fala assim, olha, você entra na minha casa todos os dias. E é isso, né, Vanessa? Você nos ajuda a entrar na casa da pessoa e ter essa comunicação. Como eu e você estamos conversando, que é um bate-papo, onde a gente está chegando na casa da pessoa, é esse carinho que a gente tem de estar perto delas, mesmo que longe, né? Mesmo que longe. Mas, para estar lá e estar aqui nesse momento, a gente foi lá, a gente entendeu, a gente teve uma troca muito importante. Então, a beleza da televisão é justamente essa conexão. E por isso que eu estou há 19 anos aqui junto com vocês, buscando entender uma forma melhor de se comunicar para que a gente entregue o melhor que a gente tem, entendendo as pessoas e levando uma comunicação clara, objetiva e que também emociona. E o que é muito legal hoje, que a gente está levando até vocês, profissionais como a Vanessa, que está aqui com a gente, que cuida de nós, que cuida da nossa voz atrás das câmeras. E é um universo enorme. Para as pessoas que não conhecem essa magia, tem muito mais profissional atrás das câmeras do que na frente, não é mesmo, Vanessa? Tem muita gente trabalhando. Televisão é um trabalho de formiguinha. Muita gente trabalhando junto para fazer isso aqui acontecer. E é maravilhosa. E a gente ama, né? Ama. Bom, muito. nós vamos dar uma paradinha na nossa conversa aqui, é rápido, é o tempo de você fazer o quê? Tomar uma água, que a gente vai falar sobre isso, para hidratar um pouquinho, a gente vai fazer isso também. E daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Record Entrevista. E eu quero saber, Vanessa, como a gente cuida da nossa voz? Você vai contar? Vou. Então, muito. Não saia daí. E o Record Entrevista de hoje já está de volta falando da nossa voz tão preciosa. E a Vanessa Pedrosa está aqui comigo no estúdio. E agora a gente vai falar, Vanessa, do que nós precisamos fazer todos os dias para cuidar da nossa voz. Qual a primeira dica? Saúde é hábito e faz parte das nossas decisões do dia a dia. A primeira orientação que eu tenho, especialmente para essa região que é muito seca, é hidratação. E essa palavra hidratação é igual passar creme na pele? Sim, mas a água, gente, ela é importante. Sabe o carro que precisa do óleo para funcionar? Sim. A voz precisa da água para não ter atrito. O carro, se não tiver o óleo, funde. A voz, a laringe, se não tiver a água bem hidratada, hidratando toda a estrutura, ela vai machucar, vai ferir. E nós aqui vivemos um ambiente, principalmente nesse período agora, Sim. de maio a agosto, muito seco. Então, o mais importante, tome água. E tomar água, assim, não é tomar um copo só por dia. Acordou, tomar água para limpar o trato Sim. vocal, para limpar a voz. Tome vários goles ao longo do dia. Tome antes do almoço, né, um pouco antes. Tome depois, um tempo depois, 1 hora ou 2 horas depois, continue tomando água ao longo do seu dia. Isso vai manter sua voz hidratada, vai manter a prega vocal limpa, vai tirar aquele pigarro, sabe? O famoso... E previne uma série de problemas. Geralmente, o que as pessoas escutam muito, eu tenho nódulo na prega vocal, eu fui no jogo... Quem que é o nosso principal time aqui? O Mirassol. O Mirassol. Isso. Eu fui no jogo do Mirassol, torci demais, gritei, tive problema. A água vai ajudar a prevenir esse tipo de problema.
E qual a temperatura certa, Vanessa? Por exemplo, eu não gosto de água muito gelada, eu acho que ela não dá uma saciedade. Mas tem pessoas que dizem, ai gente, eu não consigo tomar água fresca, ela tem que estar bem gelada. Isso contribui a temperatura da água também para a hidratação ou não? Não existe evidência na literatura que fale se a água gelada ou a água quente ou natural vai melhorar ou vai piorar a voz. É individual. Eu observo muito dos meus pacientes assim, se a pessoa tem uma sensibilidade maior, ela vai evitar água gelada no inverno, por exemplo, e ela se incomoda mais com isso. Então, se você é um profissional da voz e mais sensível, evite água gelada. Caso contrário, a gente não tem uma evidência que fale sobre isso. O que faz mal para a voz? Bebida alcoólica, cigarro, o que a gente pode falar aí que prejudica realmente, Vanessa? Essas duas coisas que você falou são inegociáveis. A bebida alcoólica vai fazer mal para a voz de todo jeito. O cigarro vai fazer mal para a voz. Agora, as outras coisas que fazem mal. Se a gente, por exemplo, almoça e nós vamos comer uma comida muito gordurosa, e você vai usar a sua voz em seguida, vai ter pigarro. Olha então só. é importante evitar. Então são hábitos que você vai desenvolvendo e aprendendo a evitar problemas constantemente. Outro problema que é muito comum, falar em voz alta por grande período de tempo. Então, Sim. sabe o professor que passa o tempo todo falando muito alto? Ele tende a ter problema vocal. É muito importante aprender a controlar esse volume, a aumentar o volume da voz só quando for realmente necessário e abaixar. Grito, o famoso grito do futebol que eu Sim. brinquei, ele é perigoso. Então, eu sempre falo para o profissional da voz assim, os jornalistas, eu falo para ele, olha, se agora a gente está chegando nas Olimpíadas, vai ter jogo e tal, cuidado com a sua voz, porque amanhã você vai ter que estar aqui. E eu vou precisar da sua voz e nós precisamos, então tem que cuidar. Evitar traumas como o grito, o choque térmico também pode fazer mal. Sim, por exemplo, Então, nesses estou dias no frio frios, e isso. se você está no frio nesse período muito de contraste térmico, protege o pescoço, não deixa o pescoço exposto ao vento, porque também vai piorar. Então são orientações importantes que você pode adaptar para o seu dia a dia e prevenir muitos problemas vocais. Bom, calos nas cordas vocais. A gente ouve falar muito, principalmente de cantores, de profissionais da voz, que usaram a voz por muitos anos. Por exemplo, o Bon Jovi, a gente ouviu falar há pouco tempo que ele estava até afastado dos palcos por conta de usar muito a voz e ter calos nas cordas vocais. Somente o uso da voz excessivo causa ou tem outros fatores também? O calo da prega vocal é uma alteração muito específica e ela é uma alteração do nível do funcionamento. Então, geralmente, quem tem calo na prega vocal é aquela pessoa que fala muito e que tem um fechamento da prega vocal inadequado. Então, imagina que a prega vocal são dois músculos bem pequenininhos que fecham e vibram aqui. No momento em que você começa a ter calo, ela não fecha tudo, ela fica um formatinho de veia e atrita, faz igual o calo do sapato. Sim. Então ele é causado por um uso vocal. Ele não vai virar câncer, não tem nada a ver com isso. E para tratar o calo da prega vocal, você tem que fazer exercício fonoaudiológico. São exercícios de voz que vão te ajudar a reduzir aquele atrito ali e fechar a prega vocal melhor. Geralmente o calo de prega vocal, ele acontece mais nas mulheres. E aí tem aquela brincadeira, é porque mulher fala demais? Não. É por causa do tamanho da prega vocal feminina. Ela é menor e mais arredondada, então o fechamento não é completo. Olha então ela só. tende a ter mais problema que o homem por causa do tamanho da prega vocal que é menor. O homem ele vai ter um outro problema, que é o pólipo. O pólipo de prega vocal, ele acontece por causa de um atrito maior também. Então quando o homem grita, às vezes também quando ele fala demais, mas principalmente quando ele tem aquele trauma vocal agudo e não o crônico, que é aquele que vai ao longo do tempo. Então, o Bon Jovi teve uma outra característica. Ele teve uma doença na prega vocal causada pelo uso excessivo, mas por muito longo tempo e por causa do canto e etc. São outras características de tratamento. Ele fez tratamento com um médico, inclusive, que eu conheço muito, e que vem acompanhando essa evolução. Então é uma alegria vê-lo recuperar a voz.
linda, né? Maravilhosa. Nossa, sou fã. Somos. Mas é uma característica muito específica. No nosso dia a dia, a gente tem que ficar atento. Então, tem uma informação importante. Se você tem uma rouquidão que dure mais de 15 dias, busque ajuda. Então, se você tem uma rouquidão que está ali persistindo, que não melhorou, busque um otorrino, porque é o otorrino que vai fazer o diagnóstico. Ele vai olhar e dizer, olha, a sua alteração é essa e precisa desse tipo de tratamento. E aí, ele vai te encaminhar para um fonoaudiólogo ou não, né? Ou ele vai te medicar, e tem vários tipos de tratamento. Mas é muito importante a gente saber que alterações de voz definem uma alteração de saúde. Então, se você tem uma rouquidão que está persistindo aí, é importante investigar. Porque, por exemplo, um resfriado, uma gripe, uma rinite, uma alergia, ela pode até alterar a nossa voz, mas são por poucos dias? Quanto tempo, mais ou menos, Vanessa? O quanto durar a doença. Sim. Então, se você está gripado e essa gripe dura muito tempo, precisa ver por que ela está ficando crônica e não aguda, porque a gripe é um problema que vai durar ali um período, 7 dias, 15 dias e tal. Depois disso, ela tem que melhorar. A sinusite, por exemplo, que é uma infecção nos seios da face, que nas regiões daqui do rosto, que vão gerar muita secreção, ela também pode alterar a voz. Por quê? Porque aquela secreção produzida no nariz, ela escorre para trás e cai na prega vocal. Olha e aí, quando ela cai na prega vocal, ela machuca, porque ela é muito ácida, a prega vocal não está preparada para receber aquilo. Então, pode gerar uma rouquidão. Aí precisa tratar a sinusite, para que depois a voz se recupere. Então, nós temos vários quadros agudos que acontecem, como a gripe, a rinite. A rinite é um outro problema, porque a rinite também tem uma grande produção de secreção que vai escorrer por trás aqui, pingar na prega vocal e gerar uma alteração de voz. Quer dizer, e aí se a pessoa tratar a causa, a voz vai voltar normalmente. Para a gente finalizar esse bate-papo que eu adorei, com certeza o pessoal de casa já vai pegar todas essas dicas. Então vamos repassar. Para ter uma saúde vocal perfeita, primeiro lugar, hidratação. Alimentação Fundamental, descanso. Falta de sono também gera problema vocal. Então eu tenho que dormir quantas horas mais ou menos para descansar? Também é individual, você tem que saber o quanto você está descansada. A gente percebe, e eu percebo isso muito com jornalistas, depois de uma noite mal dormida, o desempenho vocal não é o mesmo. Imagina para um cantor? Sim, então tem que descansar. Então, hidratação, alimentação, descanso e exercício físico. Opa! Por que o exercício? Porque a gente precisa respirar bem. Então, o exercício físico vai te desenvolver a musculatura da respiração, que vai te oferecer também uma melhor saúde vocal. Fazendo tudo isso, uma voz limpa, tranquila, que vai te ajudar, é claro, no seu dia a dia, no seu trabalho, em tudo. Mas, Vanessa, como te encontrar pelas redes sociais, para quem quiser conversar um pouco mais, se interessar pelo seu trabalho, por tudo isso que você desenvolveu na sua carreira, onde eu te encontro? Vocês me encontram no Instagram, que é Vanessa Pedrosa Fono. Me encontram no canal do YouTube, que eu deixo lá muitas orientações sobre o uso vocal, sobre a comunicação, que é @comunicaçãoconsciente. Lá vocês vão ter muitas informações de como comunicar melhor no trabalho, como falar melhor. E no LinkedIn também, que é Vanessa Pedrosa Fono. É um prazer poder falar com o meu público e levar para vocês tudo sobre saúde vocal e boa comunicação profissional. E vocês perceberam, né? Tudo que a Vanessa aprendeu na carreira dela, o que ela gosta de passar e de, acima de tudo, cuidar das pessoas. É isso que eu gostaria de te dar os parabéns. E é claro, todo mundo já percebeu, cuidar e passar o conhecimento acima de tudo. É o que você gosta, né? Eu gosto. Eu sou muito agradecida pela oportunidade de poder levar para as pessoas um pouco daquilo que eu estudo e levar para elas o melhor de uma boa comunicação e dessa relação, né, tão maravilhosa que a gente tem com as pessoas por meio da comunicação e da voz. E cuidar bem da nossa voz, que é preciosa. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre e quando voltar novamente a gente vai bater mais um papinho e conversar com o nosso público novamente. Obrigada, Mara. É muito bom estar aqui. Admiro muito o seu trabalho. Gosto muito de poder conversar com você.
E falar com seu público que é tão lindo. Muito obrigada e obrigada pelo carinho. E se você perdeu algum momento, nossa, você chegou no meio do programa, aí tá pensando, nossa, como eu vou rever essa entrevista? Corre lá e acessa recordtvRiopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. Eu fico por aqui, quem tá chegando agora é minha amiga Malu Rodrigues, com o programa Malu Visita, com mais informações, entretenimento e muitas viagens por aí. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo sábado. Tchau!